Bem, bom dia a todos. A nossa conversa de hoje é para continuar e terminar aquela discussão sobre retas. Nós vamos hoje discutir algumas outras propriedades, equações e relações envolvendo retas no espaço. Bem, só recapitulando um pouco, na primeira parte, nós tínhamos visto, né, o conceito de reta no espaço, né, como que ela podia ser definida. Uma maneira era a partir de um ponto e um vetor diretor, e nós daí deduzimos essas equações aqui, que são as equações vetoriais. Aqui está na forma compacta, aqui está na forma estendida, né, onde a gente olha para as coordenadas. Aqui a coordenada de um ponto genérico da reta, aqui um ponto específico da reta, e aqui ABC, um vetor diretor para a reta. Então, aqui temos duas formas de expressar algebricamente uma reta, né, de caracterizar a reta algebricamente pelas equações vetoriais. Então, aqui é uma forma compacta e aqui a forma expandida. Vimos também que dessa segunda forma aqui, facilmente a gente deduz as equações paramétricas, simplesmente escrever componente a componente, abscissa igual a abscissa mais a abscissa aqui, que dá essa equação e assim por diante. Então, temos as equações paramétricas, elas são muito interessantes, muito úteis para resolver diversos exercícios, mas tem também outras formas de caracterizar ou descrever algebricamente uma reta de um modo diferente, que é o que a gente vai ver agora. Então, note que aqui nas equações paramétricas, nós temos x1, y1 e z1 são fixos, né, são dados, que são as coordenadas de um ponto específico. A, B, C também são dados, as coordenadas do vetor diretor. Então, de variáveis aqui nós temos x, y, z, que são as variáveis que indicam um ponto genérico da reta, e t, que eu não vou colocar com o mesmo status que x, y, z. Eu vou deixar t com um status diferente. Eu vou chamar de parâmetro, inclusive, nem vou chamar de variável. É uma variável, claro, varia nos reais, mas eu vou dar um status diferente a essa variável t, vou chamar de parâmetro. Então, temos x, y, z que dependem de um parâmetro t, por isso as equações paramétricas. Pois bem, dessas equações aqui, a gente pode facilmente deduzir um outro conjunto de equações, que são as chamadas equações simétricas. E para isso, basta a gente isolar o t em cada uma dessas equações. Tá? Isolando o t aqui, fica x menos x1 sobre a e assim por diante. Obviamente que para isso, eu vou supor aqui que a, b e c não são iguais a zero, para que a gente possa passar dividindo. E fazendo essa conta, né, isolando o t em cada uma dessas três equações, então nós ficamos com t igual a x menos x1 sobre a, que também é igual a y menos y1 sobre b, que também é igual a z menos z1 sobre c. Para escrever dessa maneira, como eu disse, a, b e c não podem ser nulos, por isso que eu coloquei essa hipótese aqui. Ó. O produto não nulo significa que nenhum vai ser nulo. Se um deles fosse nulo, a reta ia estar numa posição particular, que nós ainda vamos discutir em algum exercício nessa discussão de hoje. Por exemplo, se o C fosse igual a zero, o Z seria constante. Isso significa que qualquer ponto da reta tem a mesma altura Z. Então, a gente já consegue imaginar como que é essa reta, né? É uma reta que é horizontal, paralela ao plano XY. Tá? Então, A, B ou C igual a zero significa que a reta vai estar numa posição particular, e isso a gente ainda vai analisar mais para frente. Mas aqui eu vou supor diferente, então nós temos aqui as equações simétricas da reta, que tem esse formato aqui. Então, note que agora nós temos duas equações, né, duas duas igualdades, envolvendo três variáveis. Então, e essa aqui é uma forma, então, de expressar a reta também, por duas equações envolvendo três variáveis, que nós chamamos aqui de equações simétricas, tá? Uma outra forma de expressar a reta, e agora partindo das equações simétricas, é através de um sistema que essencialmente é o mesmo que aqui, né? Aqui nós temos duas equações envolvendo três variáveis. Eu vou escrever de novo duas equações em três variáveis, só que eu vou
reescrever isso aqui, aplicando algumas operações aqui. Por exemplo, aplicando aqui o produto cruzado, né? B que multiplica x menos x1 igual a que multiplica y menos y1. Então, fazendo essa conta, nós temos essa primeira igualdade. Então, essa primeira igualdade aqui é equivalente a essa daqui, né? Ó, bx menos bx1 igual a ay menos ay1. Jogando o que tem variável para o primeiro membro, bx menos ay, e o que não tem variável para o segundo, ó, que é o menos bx1, que foi para o segundo membro, e o menos ay1, que continuou no segundo membro. Da mesma forma, já que tem essa igualdade, esse primeiro termo é igual a esse terceiro aqui. Poderia usar o segundo e o terceiro também, ia ficar y e z relacionados. Mas eu vou deixar x com z. Então, igualando isso com isso, nós temos cx menos cx1 igual a z menos az1, que é o mesmo que isso daqui. Tá? Jogando também as variáveis x e z no primeiro membro. Então, note que aqui a gente tem um sistema de duas equações em três variáveis. Essa forma de caracterizar uma reta através de duas equações e três variáveis é uma forma que também é conveniente, né? Em algumas situações você caracteriza ela dessa forma, e em alguma aula posterior, vocês vão ver que isso daqui equivale geometricamente a você olhar uma reta com uma interseção de dois planos, porque vai ser visto, né, em alguma aula posterior, que uma equação em três variáveis representa um plano no espaço. Então, aqui nós temos duas equações. Aqui a primeira equação, envolvendo x, y, o z não aparece explicitamente aqui, mas as três variáveis estão envolvidas aqui, né, x, y, z. Então, essa equação representa um plano, essa outra equação representa um outro plano, e aqui vai dar a interseção dos dois planos, tá? Então, eu não vou discutir isso agora em detalhes, porque isso é objeto de estudo de uma outra aula, que é justamente quando for estudada a equação do plano. E o que também pode ser feito aqui, né, que também dá origem a um outro conjunto de equações, mas é simplesmente isolando aqui duas variáveis em função de uma terceira. Por exemplo, aqui eu escolhi isolar y e z em função de x, tá? Então, isolando aqui, ó, y em função de x e aqui z em função de x, nós temos essas relações aqui. Então, os pontos x, y, z satisfazendo isso aqui, que é o mesmo que satisfazer isso, que é o mesmo que satisfazer isso aqui, são os pontos da reta, tá? Essas equações aqui, onde eu tenho y isolado em função de... onde eu tenho uma variável isolada em função da outra, e a terceira variável isolada também em função dessa outra, ou seja, duas variáveis isoladas em função de uma terceira, a gente chama de equações reduzidas, tá? Então, são várias formas diferentes, todas equivalentes, e de uma para outra você passa facilmente, né? Como nós vimos agora há pouco, da vetorial para paramétrica, da paramétrica para simétrica, da simétrica para o sistema, do sistema para as reduzidas, tá ok? Bem, uma outra coisa importante que nós temos que discutir, envolvendo retas, são as posições relativas entre duas retas. Então, dadas duas retas no espaço, que posição uma reta pode ter em relação à outra, né? Bem, uma primeira posição, e isso nós conhecemos já desde o nosso começo de estudo com geometria, lá no ensino fundamental e médio, é que as retas podem ser paralelas, né? Duas retas podem ser paralelas. E aqui, a condição que caracteriza o paralelismo de duas retas é simplesmente o paralelismo dos seus vetores diretores, tá? Então, se V1 e V2 são os vetores diretores das duas retas, o paralelismo das retas equivale ao paralelismo dos vetores, o que significa, algebricamente, que um é múltiplo do outro, tá? A outra possibilidade para duas retas é elas serem concorrentes, ou seja, se intersectarem num único ponto. Retas concorrentes se intersectarem num único ponto. E a condição para que elas sejam concorrentes é que os dois vetores diretores sejam independentes, ou seja, não sejam múltiplos um do outro, não sejam paralelos, e que o produto misto envolvendo um vetor diretor da primeira reta, um vetor diretor da segunda reta e um vetor
que liga um ponto de cada reta, que eu representei aqui por esses dois pontinhos, que eu chamei aqui de vetor AB. Então, o produto misto, essa aqui, só lembre que é a anotação para o produto misto, né? Que o cálculo pode ser feito, por exemplo, pelo determinante, colocando V1, V2 e V3 como linhas de uma matriz. O determinante dessa matriz é o produto misto. E esse produto misto ser igual a zero, significa que esses três vetores, o V1, o V2 e o vetor AB, são coplanares. Isso significa que as duas retas pertencem ao mesmo plano, e como os vetores V1 e V2 são independentes, né, não são múltiplos, essas retas não são paralelas e, portanto, são concorrentes. Tá? Bem, se o nosso universo fosse o plano, essas seriam todas as possibilidades. Duas retas no plano ou são paralelas ou concorrentes. Mas como aqui nós estamos trabalhando com retas no espaço, ainda tem uma terceira situação, que vai ser colocada agora, onde as retas não são nem paralelas e nem concorrentes. Ou seja, as retas não são coplanares, não pertencem ao mesmo plano. Aqui nesses dois casos, aqui as duas retas são coplanares, aqui também as duas retas são coplanares. Mas tem um terceiro caso, que a gente vai chamar de retas reversas, que as retas não pertencem ao mesmo plano. Aqui eu representei, por exemplo, uma reta, assim, azul, né, por exemplo, paralela ao plano XY, e aqui uma outra reta também paralela ao plano XY, só que um pouco mais acima e com uma inclinação em relação a essa aqui. Essas retas aqui são retas que não são coplanares, e a gente chama de retas reversas. Então, outra posição relativa que ocorre no espaço entre duas retas é delas serem reversas. E a condição para que elas sejam reversas é que o produto misto envolvendo um vetor da primeira reta, um vetor diretor, né? Um vetor diretor da segunda reta e um vetor ligando um ponto de cada reta, né, que eu chamei aqui de AB, esse produto misto seja diferente de zero. Tá? Então, se esse produto misto aqui, que é um determinante, na prática isso aqui é um determinante, for diferente de zero, essas duas retas não vão ser coplanares e, portanto, vão ser retas reversas. Tá? Acho que também é interessante, aproveitando aqui essa situação de retas reversas, a gente discutir também o ângulo entre duas retas. Né? O ângulo entre duas retas, e eu vou considerar aqui a situação justamente de retas reversas, porque a outra situação que elas são coplanares, o ângulo entre as duas retas é o ângulo que nós temos intuitivamente mesmo, é o ângulo formado por elas, né? O menor ângulo formado pelas duas retas. E quando elas são reversas, o que significa o ângulo entre elas? É, basicamente, você olhar a direção de uma, a direção de outra e ver o ângulo formado, tá? Para isso ficar mais fácil, nós vamos olhar essas duas retas aqui de um ponto de vista, aqui nesse caso, como as duas são horizontais, eu vou olhar de cima. E a gente vai enxergar essa imagem aqui. Então, olhando de cima, essa reta azul está aqui, né? Está subindo aqui. E essa reta vermelha aqui está aqui. Então, se você olhar aqui de cima por uma perpendicular comum às duas retas, você vai enxergar essa imagem aqui. E o ângulo entre essas duas retas é esse ângulo aqui. É o menor dos ângulos. Elas formam dois ângulos. Aqui um menor ou igual a 90 e aqui um outro que é maior ou igual a 90. O ângulo entre as duas retas sempre é esse aqui, que é o menor ou igual a 90 graus, ou π sobre 2. Então, esse é o ângulo entre as duas retas. E como que a gente determina esse ângulo? Bem, vamos imaginar que você pegou aqui um vetor diretor V1 para a primeira reta e um V2 para a segunda reta, como nesse desenho aqui. Tá? Então, ó, o V2 e o V1 aqui. E esse é o ângulo, aqui o ângulo θ, que é o ângulo entre as duas retas. Pois bem, esse ângulo pode ser calculado por essa relação aqui, né, que nós vimos, que já foi estudada anteriormente com vetores. O cosseno de θ é o produto interno deles, dividido pelo produto das normas, pelo produto dos comprimentos. Tá? No entanto, poderia acontecer que ao você considerar um vetor diretor para a primeira reta, você tivesse considerado esse vetor aqui, ao invés desse outro. Bem, quando você calcular a conta produto interno de V1 por V2 aqui e dividir pelo produto das normas,
você vai estar achando o cosseno desse ângulo aqui, e não do ângulo entre as duas retas, que é esse aqui. Bem, então, se a situação fosse essa, o que que você faria? Ao invés de considerar V1, você consideraria o oposto de V1. Isso significa que naquele produto interno, você estaria trocando o sinal. Bem, trocar o sinal significa tomar em módulo, tá? E agora essa expressão aqui, ela vale tanto para esse caso aqui, quanto para esse caso. Independente dos vetores V1 e V2 que você escolheu para diretores das retas serem esses daqui ou esses daqui, quando você calcula o produto interno, divide pelo produto das normas, mas pega em módulo, em valor absoluto, você está considerando esse ângulo θ aqui. Em qualquer uma das situações, você está considerando esse ângulo θ. Tá? Então, essa fórmula aqui, com esse módulo, com esse valor absoluto, é o cosseno desse menor ângulo. Tá? Sem o módulo, como eu disse, é o cosseno desse ângulo aqui. Né? Se os vetores fossem esses dois aqui, ó, sem o módulo, essa expressão aqui daria o cosseno desse ângulo, tá? Mas para ser o cosseno de θ, nós temos que pôr o módulo. Tá, ok? Bem, e agora a gente vai discutir esses e alguns outros conceitos por meio de alguns exercícios, né? Nós ainda vamos ver alguns conceitos, alguma coisa da teoria sobre retas, mas eu vou agora trabalhar em cima de alguns exercícios específicos. E o primeiro deles é o seguinte: dado então um ponto C e uma reta determinada por A e B, eu quero encontrar a reta, que eu vou chamar de R, que passa por C e é perpendicular a essa reta AB. Tá, então, a reta é essa aqui, né? Que passa por C e é perpendicular à reta AB. E para encontrar essa reta, o que nós faremos é o seguinte: na verdade, nós vamos discutir duas ideias, duas soluções para esse exercício, envolvendo raciocínios, ideias diferentes. Pode ser que uma seja melhor que a outra aqui, mas é interessante a gente ver as duas ideias, porque às vezes uma ideia pode te ajudar mais num determinado momento do que outra, e vice-versa. Tá? Então, a primeira ideia se baseia no seguinte fato: se você considerar um ponto genérico dessa reta, né, considerando um ponto genérico dessa reta procurada aqui, da reta R, nós vamos caracterizar esse ponto genérico da reta R de duas maneiras. Quer dizer, com duas condições a gente vai caracterizar esse ponto P. Então, esse ponto P ele vai pertencer a essa reta R se somente se duas condições ocorrerem. Uma delas é que o vetor CP seja perpendicular ao vetor AB. Tá? Só isso, obviamente, que não basta, porque eu poderia ter um ponto que não está nesse plano aqui, onde o vetor CP também é perpendicular a AB. Né? Então, só essa condição não basta. Mas a outra condição é que o vetor CP, o vetor AB e o vetor AC sejam coplanares, ou seja, o produto misto deles seja igual a zero. Então, pondo essa condição de coplanaridade de AC, AB e CP, que está aqui, e mais o fato de que CP é ortogonal a AB, nós vamos caracterizar completamente um ponto P dessa reta. Tá? É uma equivalência. O ponto P está nessa reta, se e somente se o CP é ortogonal a AB, e, além disso, esses três vetores, CP, AB e AC, são coplanares, ou seja, o produto misto igual a zero. Então, agora nós vamos fazer essa conta. Então, chamando P de XYZ, o vetor CP é P menos C, então é x menos 3, y menos 2 e z menos 3. O vetor AB está aqui, e o vetor AC é C menos A, está aqui, né? Fazendo a continha rápida aqui. Então, agora nós vamos colocar aquelas condições, ó. CP perpendicular a AB, CP perpendicular a B, significa que o produto interno desses dois vetores aqui, ó, é igual a zero. Então, quando você faz essa conta, menos 2 vezes x menos 3, mais 2 vezes y menos 2, mais 2 vezes z menos 3, igual a zero, você vai ter essa primeira igualdade, tá? E essa segunda igualdade, de onde que vem? Desse produto misto aqui ser igual a zero.
Então, quando você faz esse produto misto aqui igual a zero, você vai achar y menos z igual a menos 1. Bem, essa continha, obviamente, que não está feita aqui, fica como tarefa, né? Mas basicamente é o quê? Esse produto misto é o determinante da matriz que tem isso, isso, isso como linhas. Então, você põe isso aqui na primeira linha, o AB aqui na segunda linha, o AC na terceira linha. Quando você calcula o determinante da matriz, que tem essas três linhas, e igual a zero, várias coisas vão se cancelar, vão se simplificar, e vai sobrar y menos z igual a menos 1. Tá? Essa fica como uma tarefa, um exercício de casa, né? Bem, daqui a gente pode tirar um conjunto de equações para a nossa reta, tá? Os x, y, z, que satisfazem as coordenadas de um ponto da reta, satisfazem isso aqui, que é o mesmo que isso aqui, que está na forma reduzida. Veja que aqui, ó, eu isolei y em função de z, tá vendo? Ó, y e z menos 1, e o x também em função de z, porque aqui eu faço x igual a menos 2, mais y mais z, só que substitui o y, que é z menos 1, então fica x igual a 2z menos 3. Né? Aqui, ó, x igual a y mais z menos 2, né? Passando para cá. E substituindo o y que você isolou daqui, fica isso aqui. Então, aqui nós temos, por exemplo, as equações reduzidas, onde duas variáveis estão em função de uma terceira, tá? Se a gente quiser as equações paramétricas, eu posso, por exemplo, colocar z igual ao parâmetro t, y igual a z menos 1, ou seja, t menos 1, e x igual a 2z menos 3, que vai ficar 2t menos 3. Então, uma forma de passar das reduzidas para as paramétricas é simplesmente atribuir aquela variável que está independente aqui nas reduzidas, o parâmetro t para ela. Então, aqui é o z. E x e y que dependem de z, você deixa em função de t dessa forma. Tá? Então, facilmente a gente obtém as paramétricas a partir das reduzidas. E também, se a gente quiser obter as equações simétricas, né, você pode obter as equações simétricas, por exemplo, isolando o t aqui. Ó. Então, fica x mais 3 sobre 2, né, isolando o t aqui. Aqui, isolando o t, fica y mais 1 sobre 1. E isolando o t aqui, já está isolado, fica z sobre 1. Tá? Então, aqui é a forma paramétrica, a forma simétrica de expressar essa reta. Tá? Bem, agora a gente vai ver uma outra maneira de resolver esse mesmo exercício que está baseada na seguinte ideia. Ao invés de olhar um ponto genérico da reta, eu vou olhar um ponto dessa reta que eu estou procurando, mas que esteja na reta B. Por quê? Porque a reta que eu estou procurando, R, deve cruzar a reta B, deve intersectar a reta B. Então, eu vou chamar esse ponto de P. Como esse ponto P está na reta B, eu tenho como expressá-lo em termos dos pontos A e B, e usando um certo parâmetro. E daí eu vou impor a condição de que CP é ortogonal a AB. Essa condição a gente já tinha colocado antes, mas agora especificamente para um ponto que está na reta AB. Tá? Então, obter um ponto da reta AB, tal que CP é perpendicular a AB. Tá? Bem, um ponto P da reta AB nós vamos expressar em termos desses dois pontos aqui, A e B, e de um parâmetro. E essa perpendicularidade aqui vai ser um produto interno igual a zero. Tá? Então, um ponto P dessa reta B, ó, eu peguei, por exemplo, o ponto A mais o vetor AB. Eu peguei o ponto A como ponto e o vetor AB como vetor diretor dessa reta AB, né? Então, veja aqui, o ponto A, ó, 2, 0, 1, tá aqui, ó, 2, 0 e 1, né? E a parte que tem o T, o vetor AB é 0 menos 2, que dá menos 2, aqui o coeficiente de T, 2 menos 0, que dá 2, está aqui o coeficiente de T, e 3 menos 1, que dá 2 também. Então, se você pega o ponto A e o vetor AB, as equações dessa reta AB estão aqui, as expressões que definem um ponto dessa reta. Portanto, o vetor CP é P menos C, fazendo essa conta aqui, ó, P menos C vai dar isso aqui, e agora aquela condição, produto interno, eu vou igualar a zero. Produto interno de CP por AB, né, o produto interno desse CP aqui por AB, que é menos 2, 2 e 1, né, como a gente... Não, é menos 2, 2 e 2, o vetor AB. Então, o vetor AB é menos 2, 2 e 2. Fazendo o produto interno com o CP, então, ó, abscissa por abscissa, ordenada por ordenada, terceira coordenada por terceira coordenada.
Então, o vetor AB tem aqui as coordenadas dele, e o vetor CP estão aqui entre parênteses, tá? E agora, a ortogonalidade significa produto interno zero, e fazendo essa conta aqui, né, distribuindo aqui, simplificando aqui, igualando isso a zero, você trivialmente acha t igual a meio, tá? E com t igual a meio, você vem aqui e acha o ponto P, tá? Vem aqui e acha o ponto P, 1, 1, 2. Tá? E daí você tem as equações paramétricas da reta que passa por C e P, que é aquela reta procurada, conforme a gente tem aqui nessa figura, né? A reta por CP é a reta procurada, porque P é justamente o pé da normal aqui. Tá? Então, tá aqui a reta, as equações da reta. Eu peguei o ponto C como ponto dela e o vetor CP, o vetor CP. Quando você faz o vetor CP, que é P menos C, ó, fica 1 menos 3, 1 menos 2 e 2 menos 3, que dá menos 2, menos 1 e menos 1. Então, aqui tem as equações paramétricas obtidas de outra maneira. Note que aquela que a gente obteve anteriormente, pelo outro método, as equações paramétricas estavam com uma forma diferente. Mas nós já tínhamos visto também na outra aula que uma mesma reta pode ser descrita algebricamente por um conjunto diferente de equações paramétricas, por infinitos conjuntos diferentes de equações, né? Então, aqui eu descrevi de um jeito, aqui eu descrevi de outro jeito, tá? É fácil você ver, por exemplo, que o ponto 3, 2, 3, que está na primeira, que cumpre essas equações aqui, cumpre essa aqui também, né? Basta você escolher t igual a 3, que esse ponto C vai pertencer a essa segunda aqui, né? E com t igual a 3, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3, tá? Então, e a direção, note que aqui é menos 2, menos 1 e menos 1, e aqui é 2, 1, 1, ou seja, são múltiplas. Então, aqui o vetor diretor dá a mesma direção, só são opostos, né? Mas tem a mesma direção, tá ok? Então, isso aqui fecha esse primeiro exercício. Tá? Representam aqui a mesma reta, só caracterizadas algebricamente de uma forma diferente. Agora vamos ver um outro exercício que também tem uma propriedade bem interessante, que é o seguinte. Imagine que duas partículas se movem no espaço e com trajetórias retilíneas, e uma partícula se move de acordo com a trajetória da reta R1 e a outra partícula com a trajetória da reta R2. Esse t aqui vai indicar o tempo. Então, num certo instante t, a primeira partícula está nessa posição no espaço. E nesse mesmo instante t, a segunda partícula está nessa posição do espaço. Ou seja, tem essas coordenadas aqui. Tá? Então, t representa o tempo. Pode ser em segundos, em minutos, em horas, em dias. Isso não importa. Tá? Então, t é o tempo e aqui nós temos a trajetória das partículas. Então, aqui uma partícula e aqui a outra partícula. Então, esse exercício ele é bem interessante pelo seguinte. A gente vai analisar duas coisas. Uma de um ponto de vista mais físico e outra do ponto de vista mais matemático. Uma delas é saber se essas partículas se colidem em algum momento. Ou seja, será que existe um valor de t para o qual esse ponto aqui, né, que tem essas coordenadas, vai coincidir com esse aqui, ou seja, no mesmo t, as duas partículas vão passar no mesmo ponto? Essa é uma questão. A outra questão mais matemática é saber se as suas duas retas se intersectam. Então, nós vamos analisar agora, é um exercício bem interessante, tá? Então, a primeira pergunta é, será que existe um t tal que o ponto dado pela primeira partícula coincide com o ponto dado pela segunda partícula? Bem, aqui a gente vê trivialmente que não, né? Porque, veja, eu teria que igualar a abscissa com a abscissa, e ao igualar a abscissa com a abscissa, o 4t corta com 4t, fica 1 igual a 9 quintos, isso não ocorre. 1 não é igual a 9 quintos, então essa igualdade não vai ocorrer para nenhum t. Então, essas partículas não se colidem. No entanto, agora nós vamos perguntar se essas duas retas têm um ponto de interseção. Elas são retas no espaço, eu quero saber se elas se intersectam. Então, agora a pergunta já é um pouquinho diferente. Será que existe um valor para o parâmetro, tal que o ponto obtido na reta 1 é o mesmo ponto que um ponto obtido para a reta 2 com um certo valor do parâmetro, não necessariamente o mesmo valor desse parâmetro?
Então, a pergunta agora é, será que existem um valor de t para o parâmetro da primeira reta e um valor de S para o parâmetro da segunda reta, de tal modo que o ponto obtido na primeira reta, com esse parâmetro t, seja o mesmo ponto na segunda reta com esse parâmetro S? Ou seja, em termos físicos, será que essas duas trajetórias passam pelo mesmo ponto, mas não necessariamente no mesmo instante? Tá? Agora a gente vai ver que sim. Basta você escolher, por exemplo, t igual a meio. Então, quando você põe o parâmetro meio aqui, ou seja, no instante meio, a partícula 1, né, a reta R1, passa pelo ponto... bem, aqui tem que fazer a continha, né? Quando t igual a meio, fica 4 vezes meio, que dá 2, mais 1, 3, né? Aqui dá 1 mais 1, 2, e aqui dá 1, 2. Então, dá 3, 2, 2, tá? E quando você põe S igual a 3 décimos, no instante 3 décimos, essa partícula 2, essa reta 2 aqui, passa pelo mesmo ponto. Então, se você substituir 3 décimos aqui, ó, 4 vezes 3 décimos vai dar 12 décimos ou 6 quintos, então aqui 9 quintos mais 6 quintos dá 13 quintos, que é 3, que é o mesmo 3 que a gente tinha obtido lá. E fazendo a conta para as outras componentes, você vê que você vai obter o mesmo ponto, que é o ponto 3, 2 e 2, tá? Então, só que com parâmetros diferentes. Então, fisicamente, o que significa? As trajetórias passam pelo mesmo ponto, ou seja, as retas se intersectam, mas não no mesmo instante. Tá? Aqui eu fiz uma representação, né, dessas duas retas. Então, aqui tem em azul a reta R1, em vermelho a reta R2. O ponto de interseção é esse ponto aqui, que é o 3, 2, 2, como a gente viu, né? 3, 2, 2. E agora eu vou representar aqui, para um certo valor do tempo t, a posição da partícula 1 e a posição da partícula 2. Então, agora, num instante t, num certo instante t, por exemplo, num determinado instante t, a partícula 1, quando eu faço essa conta aqui, para esse instante, está nessa posição aqui, e a partícula 2 está nessa posição. E conforme eu vou variando esse tempo, esse instante, esse t, as partículas vão se movendo. Então, aqui eu tenho num outro instante, num outro. Quando chegou num determinado instante, a partícula 2 passou pelo ponto de interseção. Aí, um instante depois, a partícula 1 passou por aquele mesmo ponto. Então, elas passam pelo mesmo ponto, mas não no mesmo instante, tá? Então, esse exercício ele tem essa questão bem interessante por causa disso, né? Ele trata de interseção de retas, e quando você vai fazer interseção de retas, você tem que tomar o cuidado de não necessariamente supor que é o mesmo parâmetro, o mesmo valor do parâmetro para as duas retas. Então, essa é uma das mensagens do exercício. E agora, para acabar a nossa discussão de hoje, vamos para um terceiro exercício, que é o seguinte. Dadas duas retas reversas, nesse caso aqui, as duas retas são reversas, poderiam ser retas concorrentes também, o exercício seria análogo, tá? Teria a mesma conclusão. Eu quero achar uma reta que intersecte perpendicularmente ambas as retas, tá? Se elas fossem concorrentes, né, no plano, seria fácil você achar a perpendicular comum a ambas, tá? Mas aqui o exercício é um pouquinho mais interessante, porque são retas reversas, tá? E eu quero achar uma reta que seja perpendicular a ambas. Na verdade, as retas são dadas por essas equações, eu quero ver que elas são reversas, e depois achar a reta perpendicular, tá? Então, a ideia vai ser a seguinte, ó. Para ver que essas retas são reversas, o que a gente vai considerar, como nós já tínhamos visto lá atrás, hoje, é pegar um vetor diretor da primeira reta, um vetor diretor da segunda reta e um vetor que liga um ponto de cada reta e fazer o produto misto. Esse produto misto tem que ser diferente de zero, o que significa, né, que os três vetores não são coplanares, ou seja, eles são independentes, né? A independência linear desses três vetores significa eles não serem coplanares e que, algebricamente, significa que o produto misto desses três vetores é diferente de zero, tá? Então, aqui tem algumas situações, né, que a gente vai ver. Essa é a que vai caracterizar
o fato de elas serem reversas. E a ortogonalidade, ou seja, para achar a reta perpendicular a ambas, essa ortogonalidade, o que você vai ter que fazer? Qual vai ser a ideia? Não é a única, mas uma ideia para resolver esse exercício. É você considerar o vetor que liga um ponto de cada reta, e impor a condição de que ele é perpendicular tanto a um quanto ao outro vetor diretor. Aqui nós não temos essa condição, aqui também não temos, mas aqui sim. Então, aqui o vetor que liga um ponto de cada reta é perpendicular tanto ao V1 quanto ao V2. Então, essas são as ideias para a resolução do exercício. E agora a gente vai fazer as contas de fato, né? Vai resolver algebricamente o exercício. Então, note o seguinte, o ponto 1, 1, 0 pertence à primeira reta. Como é que você vê que o ponto 1, 1, 0 pertence à primeira reta? Basta atribuir a t, por exemplo, que valor, né? Que valor de t que vai fornecer o ponto... Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Tá. Que valor de t que vai fornecer o ponto 1, 1, 0? Eu quero que 3 meios mais 5 meios de t seja 1, né? Aqui é a mesma expressão, então isso vai ser 1 também. Qual é o valor de t que a gente deve considerar aqui, né? 3 meios mais 5 meios de t, eu quero que seja 1. Então, isso também é um exercício, é você achar o valor de t, tal que 3 meios mais 5 meios de t igual a 1. A gente pode fazer uma conta, né, rapidinho aqui, ó, 3 meios mais 5 meios de t, eu quero que seja 1. Então, esse 5 meios de t tem que dar menos meio, né? Tem que dar menos meio. Então, t tem que ser igual a menos 1/5. Né? Se você põe t igual a menos 1/5, essa conta aqui vai dar menos meio, então 3 meios menos meio vai dar 1. Tá? E da mesma forma, o ponto B pertence a R2, e você vê que para um certo valor de t, você obtém esse ponto na reta R2. Por exemplo, t igual a 0. Aqui foi bem mais simples de perceber, né? Aqui a gente precisou fazer uma continha para achar o valor de t. Bem, vetores diretores para a primeira reta. Aqui, pelo que nós vimos já na outra aula, os coeficientes de t são coordenados de um vetor diretor. Então, 5 meios, 5 meios e 0, porque aqui é 0 mais 0t. Então, os coeficientes de t, 5 meios e 0, um vetor diretor. Mas se eu pegar um múltiplo disso, por exemplo, multiplicar por 2/5, tem um vetor com a mesma direção, que vai dar 1, 1, 0. Então, não há perda de generalidade em considerar esse vetor diretor para a primeira reta. Tá? Ao invés de 5 meios e 0, eu simplesmente multipliquei por 2/5. Então, ficou 1, 1, 0. E para a segunda reta, aqui eu peguei os coeficientes de t mesmo, né? 5, menos 2 e 0. Aqui o coeficiente de t é 0, né? Nessa terceira componente da segunda reta. 5 menos 2 e 0, então, formam as coordenadas de um vetor diretor para R2. Tá? Para R1 eu só fiz isso só para simplificar um pouquinho a conta. Pois bem, como esse produto misto de V1, V2 e AB é não nulo, bem, quem é V1? Está aqui, V2 está aqui. E o AB é B menos A, né? Que é menos 1, 3 e 1. Quando você faz o determinante, né? Que tem isso aqui na primeira linha, isso aqui na segunda linha, e o AB na terceira linha, você vê que esse determinante é diferente de 0. Continha também para fazer em casa. Esse determinante diferente de 0 significa que essas duas retas são reversas, né? Aquela condição que nós vimos hoje no início, a condição para duas retas serem reversas, é o produto misto envolvendo dois vetores diretores das retas e mais um vetor ligando um ponto de cada reta. Esse determinante tem que ser não nulo. Esse produto misto, né, que é um determinante, tem que ser não nulo. Agora, a perpendicularidade. Para discutir a perpendicularidade, nós vamos pegar um ponto genérico da reta R1, um ponto genérico da reta R2, montar o vetor que liga esses pontos e impor a condição de ortogonalidade, aquela que nós vimos aqui, ó. Impor a condição de que o vetor que liga um ponto de cada reta é ortogonal a V1 e também a V2, tá? Note como que eu escrevi um ponto da reta
R1. Eu simplesmente chamei tudo isso aqui, ó, de S. Isso aqui é o mesmo valor, S também, e aqui é 0. Então, S, S e 0 representam um ponto da reta R1. Ah, por que eu não peguei aqui essa mesma expressão? Poderia. Só que ia dar mais conta, ia ser mais trabalhoso, mas eu poderia, tá? A única coisa, obviamente, é que ao pegar um ponto genérico da reta R1 e ao pegar um ponto genérico da reta R2, você tem que escolher parâmetros diferentes. Então, para a reta R2, eu escolhi o parâmetro t. Para a reta R1, eu posso até dizer que eu escolhi o t, mas eu chamei toda essa expressão aqui de s. Então, isso aqui eu chamei de s, isso aqui de s e aqui 0, tá? Se você quisesse trabalhar com essa expressão exatamente como ela está, você teria que chamar isso aqui de um outro... usar para o parâmetro, não a letra t, porque t já foi usada para a reta R2. Aqui, ó. Teria que usar aqui uma outra letra, sei lá, V, U, H, alguma coisa, tá? Eu simplesmente chamei tudo isso daqui de S para simplificar um pouquinho a conta. Pois bem, então um vetor que liga um ponto de cada reta é o vetor PQ, que é 5t menos S, 4 menos 2t menos S, né? 4 menos 2t menos S, e 1 menos 0, que é 1. Tá? E agora nós vamos impor a condição de que PQ é ortogonal a V1, esse vetor aqui, e também a V2, esse aqui. Então, o produto interno desse vetor por esse aqui tem que ser 0, e o produto interno desse aqui por esse aqui também tem que ser 0. Ora, quando você impõe essa condição, né, o produto interno desse aqui por 1, 0 igual a 0, então vai ficar 5t menos S, menos 2t menos S mais 4, mais 0 vezes 1 igual a 0. Quando você faz essa continha, vai dar 3t menos 2S igual a menos 4. Da mesma forma, quando você faz o produto interno de V2 por PQ, né, aqui, e igual a 0, você vai ter essa expressão aqui, ó, 5 vezes 5, 25, aqui vai dar mais 4t, então ter esse 29t aqui, daí 5 vezes menos s dá menos s, menos com menos dá mais 2s, então aqui dá menos 5s, e aqui dá mais 2s, então dá menos 3s, né? E daí esse 8 aparece pela conta que é o menos 2 vezes 4 dá menos 8, quando passa para o outro lado, fica mais 8. Então, está aqui esse sisteminha, a solução para esse sistema é 4 sétimos para T e 20 sétimos para S, e isso fornece o ponto P, 20 sétimos e 0, e o ponto Q, 20 sétimos e 1. Tá aqui, ó, um ponto P, substituindo o valor de S e o valor de T que você obteve aqui, e aqui você acha os pontos P e Q. Então, você achou esses dois pontos aqui, olha, esses dois pontos. Aqui está o P na reta R1 e o ponto Q na reta R2. Tá? Pois bem, portanto, as equações dessa reta, você pode usar o ponto P, e o vetor diretor, você pode usar o vetor PQ. O vetor PQ pode ser usado como vetor diretor. Quem é o vetor PQ aqui? 20 sétimos dá 0, 20 sétimos menos 20 sétimos dá 0 também, e 1 menos 0 dá 1. O vetor diretor aqui é um vetor que tem uma posição muito particular, é o vetor 001. 001 é paralelo ao eixo Z. Então, aqui a gente tem uma outra característica específica de uma reta, quando alguma componente do vetor diretor é 0. Eu já tinha comentado há pouco, né, que quando uma componente só é 0, a reta é paralela a um plano. Mas quando duas componentes do vetor são iguais a 0, do vetor diretor, né, que é 0, 0 e 1, né, que é fazendo PQ, ou seja, Q menos P, significa o quê? Que essa reta é paralela a um eixo. No caso, ao terceiro eixo, ao eixo Z. Tá? Então, aqui eu usei o ponto P e o vetor PQ para achar as equações dessa reta que é perpendicular comum. Então, note que o x é constante, o y é constante e o z varia aqui. Então, está aqui a reta. Para qualquer ponto dessa reta que está paralela ao eixo z, a abscissa e a ordenada são constantes. Em qualquer ponto dessa reta, são constantes. Só o z que varia. Tá? Então, está aqui a reta. Aqui os dois pontos P, esse ponto aqui, e Q, esse ponto aqui. E isso fecha a nossa discussão. Tá ok?